Quando você está numa fase de mudança de ciclo, tudo é importante, porque todas as informações são úteis e podem trazer as respostas que nós precisamos. O que é mudança de ciclo? A Terra sempre passou por ciclos. Ciclos que envolvem a movimentação da humanidade e ciclos que envolvem a movimentação espiritual. Durante todo o tempo há alterações no plano espiritual. E hoje, nesses tempos, no plano espiritual se vive um novo ciclo, que eu irei explicar para vocês adiante. E a Terra também passa por um novo ciclo. E esse ciclo é uma alteração naquilo que nós chamamos cultura instalada no conceito terreno. E para que possamos compreender, primeiramente, vamos analisar e pensar. O que nos faz cego? Bartimeu era cego do corpo físico. Ele tinha o defeito físico de não poder enxergar. Mas nós analisamos a todos nós e a toda a humanidade e nos perguntamos: nós somos cegos em quê? O que temos dificuldades de enxergar? O que não queremos enxergar? E o que não conseguimos enxergar por nós mesmos? E assim, analisando, a gente pensa: nós não conseguimos enxergar aquilo que a espiritualidade está nos mostrando, porque Deus nos mostra um caminho de luz, onde você faz uma análise e sabe para onde vão os espíritos, como vivem os espíritos, como é esse universo. E a espiritualidade nos responde falando que no universo há muitas moradas, chamadas, são moradas que estão colocadas em campos dimensionais, de acordo com o grau de energia que cada uma dessas moradas carregam. Há locais de grande luminosidade, onde os espíritos estão condicionados a um grau de luminosidade maior, a uma cultura adaptada para esse mundo de luz maior, e assim sucessivamente. E há também, em graus menores, outras moradas, onde os espíritos estão condicionados a uma energia mais densa, a comportamentos mais grosseiros e assim sucessivamente. E a espiritualidade quer nos mostrar que nós estamos dentro de um caminho, estamos em uma estrada. E essa estrada para nos levar para o caminho da luz, onde todos os espíritos do universo desejam estar. Todos os espíritos desejam estar na mais alta camada dimensional. Desejam estar na melhor morada espiritual, onde moram os grandes espíritos, os bons espíritos, os mais elevados. E Deus Pai Todo-Poderoso quer que todos nós estejamos lá. E aí a gente volta a nós mesmos e nos perguntamos: mas o que eu preciso fazer para estar lá? Não é só a vontade de Deus de pegar seu espírito, onde a frequência vibratória do seu corpo espiritual e de sua mente está a nível terreno. A condição vibratória está muito elevada e nós não suportaríamos esse teor vibratório elevado. Seríamos levados à desintegração, porque a aceleração vibratória do nosso sistema provocaria nossa desintegração. Esse alto grau de elevação seria muito para os nossos corpos mentais e espirituais. Então, para que possamos chegar até lá, temos que conquistar as nossas elevações a cada passo. Isso chamamos de evolução espiritual. Você tem que se evoluir dentro dessa escalada. Então você está numa frequência vibratória de 10 Hz, passa para 15, passa para 20, passa para 25, e você vai subindo a frequência vibratória do seu campo mental e do seu campo espiritual. Isso é a escalada espiritual para que você possa chegar na morada mais elevada que você deseja. Porque nós desejamos estar lá e nós enxergamos a partir do ponto em que estamos. O nosso ponto de vista, que nos faz enxergar e compreender as coisas de acordo com a nossa cultura, nos coloca numa condição em que enxergamos dificuldades e pedras nesse caminho. Nós não conseguimos enxergar a forma de caminharmos. Nós não conseguimos enxergar a forma de mudarmos a nossa situação, porque a cultura em que estamos não nos ensinou e não nos dá ponto de vista para isso. Você enxerga, todo ponto de vista é vista de um ponto específico. E qual é o ponto específico que você está? Aquele que a cultura terrena te permitiu
chegar. Então você enxerga a partir da sua base cultural, a partir da base de dados que você tem na sua mente, que te permite compreender as coisas. Então você enxerga até onde a sua mente te permite enxergar. E Deus Pai Todo-Poderoso quer que você enxergue mais longe. Então, para isso, você tem que mudar o ponto de vista que você tem, e enxergar de um ponto melhor. E como enxergar esse ponto? Aí você volta para você mesmo e olha: nossa, eu preciso me lapidar, ainda sou uma pedra bruta. Eu preciso lapidar o meu ser para que eu possa alcançar uma condição melhor de compreensão das coisas. E aí, a primeira coisa que nós fazemos é retirar as pontas grossas. O que você vai tirar de você que não te serve mais? Vamos começar pelo nosso vocabulário. O que precisa mudar? Eu preciso ter um vocabulário de pessoa do bem. Então, certas palavras não podem ser mais ditas por mim. Eu tenho que adaptar o meu acervo mental a uma condição mais higiênica de energia, mais iluminada. Aí, então, vamos selecionar os termos que usamos em nosso dia a dia. Vamos também analisar as palavras que devem ser agregadas ao nosso vocabulário. Há palavras que causam bem-estar às pessoas, as palavras que nos fazem gentil, há palavras que nos fazem simpático junto aos outros. E então vamos agregar palavras ao nosso vocabulário. E vamos retirar termos também, palavras também do nosso vocabulário. E assim vamos fazer nossa lapidação. Aí vamos pensar, aí vamos em outra parte também do nosso ser, os pensamentos. Através do pensamento se forma a ideia, através da ideia se forma a vontade, e da vontade se forma a ação. E da ação se vêem as consequências positivas e negativas do que fizemos. Então vamos ao nosso pensamento. Qual onda mental pode entrar em nossa casa, em nossa mente, em nossa casa mental? Qual onda de energia pode nos intuir? Porque vejam bem, a nossa mente é como uma antena parabólica, ela capta energias. E essas energias vêm trazendo informações. Então a intuição mental de alguém, de um espírito sofredor, vai provocar ideias ruins em nossa mente. Ideias de teor baixo, ideias de cultura baixa. Qual a cultura de um espírito que está no mundo inferior? É uma cultura baixa. Para ele, certas atitudes, certas palavras é comum. Para nós é agressivo. Então, no nosso vocabulário, há palavras que são comuns. Para os espíritos nobres, são agressivas. Então, é um ajuste então, que nós fazemos na nossa forma de ser. Os pensamentos que não podemos ter. Aí você seleciona na sua mente. Na hora que chegar esse pensamento na minha mente, eu começar a pensar ruim de alguém, julgar alguém, desconfiar de alguém, eu não vou aceitar. Eu vou procurar compreender por que a pessoa agiu daquela forma, qual o grau de cultura que ela tem, quais as dificuldades que ela vive, qual a pressão mental que ela sofre no seu karma. E assim nós vamos compreender antes de julgar, antes de falar. E se você compreendeu, você não julga. E aí você vai compreender também que essa pessoa tem um mentor de luz que está lá lutando para ajudá-la. E que ela é vítima, assim como outros, das pressões negativas que está na atmosfera mental terrena. Aí você então vai tirar da sua mente a possibilidade de julgamento. Aí você vai pensar também na sua casa mental dos pensamentos que só você carrega. Os pensamentos que vêm por uma intuição da televisão, do rádio, das músicas, do WhatsApp e tudo. Aquelas intuições, aquelas sugestões mentais que vêm de forma subliminar. O que é forma subliminar? Tem a aparência de uma coisa, mas informa outra. Traz informações secundárias atrás daquela supostamente principal. Você vai tirar da sua mente esses pensamentos, vai fazer essa varredura mental
né, vai fazer, né, essa limpeza da sua casa mental, do seu arquivo mental, e tirar isso que é lixo. Esse lixo não entra em minha mente mais. Olha só, então você está fazendo a lapidação. Lembrando, você é uma pedra bruta e está se lapidando. Então você criou uma guarda, uma vigilância na sua mente. Pensamentos negativos não entrarão na minha mente. Quando começar a pensar alguma coisa que eu sei que é teor vibratório negativo, eu vou tirar, e depois, na hora que eu estiver descontaminado, eu penso melhor sobre esse assunto. Então quer dizer, você está vigiando sua mente, você está vigiando o seu acervo de palavras, para que você possa melhorar a sua forma de comunicação. Aí no seu processo de lapidação, você analisa também as suas atitudes. Atitudes grosseiras, atitudes comuns e atitudes nobres. 3 classes de atitudes podemos assim colocar inicialmente de forma grosseira. Aquelas atitudes que demonstram a grosseria da nossa parte, demonstram a natureza do nosso ser. Então o ser se apresenta pela forma como até anda, como fala, como chega no ambiente. Então vamos lapidar também nossa forma de ser, vamos melhorar nossas atitudes, agregando atitude nobre. Com licença, por favor, o sorriso, o bom dia, o boa tarde, o boa noite. O sorriso fala muito, o olhar nobre também fala muito. Então nós estamos nesse processo de lapidação, tirando coisas que não nos servem e agregando aquilo que nos serve, para que sejamos simpáticos, sejamos nobres. Aí, mas você vai pensar, mas por que eu tenho que fazer isso para os outros? Você não está fazendo para os outros, você está fazendo para você. Você está se lapidando. Você está se tornando uma pessoa melhor. Você está se esforçando a cada dia para tirar as pontas negras da sua pedra bruta. E assim, é o processo de lapidação que nós temos que viver. E vamos tirando essas pontas e vamos melhorando. Então veja bem, então no processo de melhoramento, de evolução do nosso espírito, nós fazemos primeiramente a nossa lapidação no ponto em que nós estamos. Você enxerga as coisas do ponto que você está. Cada visão é vista de um ponto. Então, quando você começa a melhorar a sua situação, você começa a se lapidar, você melhora o ponto que você está, e em termos técnicos eu digo, você melhora a sua posição mental. Você qualifica a sua posição mental. Você já começa a enxergar diferente. Eu vou tratar as pessoas bem, eu vou distribuir minha energia de luz, porque eu sei que no mundo espiritual é assim. Você doa luz, recebe luz. Você doa bondade, recebe bondade. E nós estamos dentro de um universo espiritual. Mesmo tendo corpos físicos, e o nosso espírito estando dentro de um corpo físico, nós estamos dentro de um universo espiritual. Então nós vamos fazer parte da dimensão de luz que está na Terra. E assim, para agregar essa dimensão de luz, nós fazemos a nossa lapidação, a nossa classificação. Meus irmãos, então, nesse processo de melhoramento, nós vamos limpar um pouco a nossa cegueira espiritual e vamos enxergar um pouco adiante. Aí vem um outro lado, a cultura. Eu falei para vocês inicialmente da lapidação do nosso ser, do melhoramento, da nossa aparência comportamental, da nossa aparência mental, do nosso hálito mental, da nossa apresentação para a espiritualidade e para os outros, porque as pessoas enxergam. Você enxerga quem é bom. Você chega num ambiente pelo olhar da pessoa, pela postura da pessoa, você sabe se ela é uma pessoa boa ou não. Você cria mais afinidade com aquelas que se apresentam melhor, porque elas apresentam energia boa. Chega em um ambiente e olha para as pessoas, você vai ver, nossa, aquela ali tem um hálito mental melhor, aquela ali tem uma aura melhor. Então você vai perceber no ambiente, assim como você percebe as pessoas vão perceber você. Então aí você já fez uma boa apresentação para a espiritualidade, para os outros. Vejam, a nossa cultura. Outra coisa que influencia
no melhoramento da nossa cegueira espiritual é a nossa cultura. Porque nós enxergamos a partir do ponto que compreendemos. Então você compreende que existe uma vida espiritual, ótimo. A partir dali você já vai começar a ver as coisas pela influência espiritual que elas existem. Mas a vida espiritual, ela tem uma escalada muito grande. Existem espíritos de toda a natureza. E existem culturas limitadas que impedem as pessoas de perceberem as coisas. Então nós vamos melhorando a nossa cultura. A leitura nos ajuda. Você lê, você entender, você criticar a leitura que você fez, porque tem leituras que já trazem um grau baixo de sugestão. Então você tem que buscar aquilo que desvenda o mistério do caminho da luz para você. Então sempre na sua leitura você procura, por que você está lendo? Eu não estou lendo para ter assuntos para comentar. Eu estou lendo porque eu desejo desvendar o caminho da luz, o caminho da evolução. Então nesse desvendar do caminho de evolução, você vai buscar o que é útil na sua leitura. Aí você vai enxergar diferente a leitura do Evangelho. Olha para você ver, nós fizemos a leitura de Jesus e o cego Bartimeu. Em tempos passados, a gente ia achar isso, foi mais um milagre. Hoje a gente já pega diferente, já traz a informação que vem na segunda parte do texto, na parte mais profunda do texto. Ele foi cego da visão e nós podemos ser cego de cultura, cego de espírito, cego de raciocínio mental, cego de percepção. Existem vários tipos de cegueira, quer dizer, a gente já busca uma visão maior, por quê? Porque a nossa cultura já nos alerta, e como nós estamos procurando desvendar o caminho da luz ao tempo todo, a gente sempre procura uma compreensão mais aprofundada. E é isso que nós temos que fazer dentro de nós. Lembrando, existe uma estrada grandiosa à nossa frente, para nós caminharmos. Caminhar nessa estrada toda a humanidade deseja. O difícil é conseguir. Mas por que é difícil conseguir? Porque é aquilo que eu estou falando para vocês, a cultura segura. Eu vou, eu não vou. Eu acredito, eu não acredito. Mas eu olho para trás, tem uma multidão que está ali, só louvando e agradecendo, e eles acreditam que aquilo ali é o suficiente. E Deus está falando, olha, se não tiver alteração vibratória, se não tiver lapidação do seu ser para tirar as manchas kármicas, as manchas defeituosas do mundo inferior que está impregnado em seu perispírito, se não retirar isso, você não vai passar para essa escada, você não vai subir o próximo degrau. Então aí você percebe, não adianta eu ficar aqui orando e pedindo e não me lapidar, e não tirar as manchas kármicas, não tirar as contaminações do mundo inferior que estão impregnadas em meu perispírito, alojadas em meu acervo mental. Se eu não tirar isso de mim, eu não vou passar a subir o degrau da evolução. E aí a gente começa a perceber que evoluir espiritualmente é diferente um pouquinho e muito mais fácil. Falo para vocês, é muito mais fácil. Porque quando você começa a sentir toda essa movimentação, a primeira coisa que acontece em você é uma satisfação pessoal. Você sente uma paz interior e você sente um bem-estar interior. É sinal que seu espírito está radiante. O seu espírito está radiante porque ele achou o caminho que ele deseja estar, porque ele precisa de se alimentar. E o que alimenta o corpo físico? O alimento da natureza terrena, porque é da mesma natureza do nosso corpo físico. O que alimenta o nosso espírito? Energia vital. O que alimenta um espírito? Somente a energia vital, que vem de Deus Pai Todo-Poderoso, que só se encontra nas camadas de luz. Então, quando o espírito ele enxerga a possibilidade dele se alimentar da energia vital, dele se aproximar da atmosfera, da luz, aí ele fica radiante. Isso é que é importante. Isso é importante a gente compreender. É assim que se faz a evolução. É assim que faz a alteração vibratória. É assim que se muda de camada dimensional, mesmo estando encarnado. A mediunidade é a base magnética do seu corpo. A maior riqueza que o encarnado tem, no meu ponto de vista. Porque o espírito encarnado,
ele tem um magnetismo do corpo físico para filtrar o seu negativo. Então você vai aprender a trabalhar com a sua mediunidade, lembrando que esse trabalho está filtrando o seu negativo. Então isso é uma aceleração no seu processo de evolução. Aproveitar do seu corpo físico para dar um salto de desimpregnação, de evolução. Então eu convido você sim a ter essa cultura, a preocupar-se em trabalhar espiritualmente, lembrando que a cada vez que você ativa a sua base magnética, que é a fonte da sua mediunidade, você está passando um filtro no seu perispírito. Você está passando um filtro nas moléculas da sua composição espiritual. E está puxando o negativo. E está filtrando ele. Então a mediunidade é uma riqueza que nós temos. E se a humanidade soubesse trabalhar com ela, teria uma filtragem grandiosa. E assim nós teremos um processo de evolução mais acelerado, mais completo. E assim nós vamos aprendendo a cada passo. Cada dia é um aprendizado. E o mais importante é você se permitir ter informações. Você se permitir ter conhecimento. E para ter conhecimento, você tem que ir onde existe o conhecimento para lhe ser ofertado. Então você veio aqui, e aqui nós temos conhecimentos para ofertar a vocês. Então você veio no lugar certo. Você vai melhorar? Claro. Que você veio para junto da espiritualidade luz que aqui está, e a espiritualidade vai te fazer sair melhor do que você chegou, sempre. Isso é que é grandioso. E se pergunta, aqui no templo, por que não tomamos bebida alcoólica? A bebida alcoólica, assim como todos os elementos da terra, carregam energias, tem uma composição energética, e essa composição energética é de teor vibratório negativo. Então quando se ingere a energia alcoólica, você joga uma fonte energética negativa dentro do seu corpo que vai queimar as células do seu perispírito. Ela queima a fluidificação vital do seu espírito. Ela baixa o nível vibratório das suas energias. Então é prejudicial para o seu espírito. Aí se tiver aquele que fala assim, mas eu não me sinto prejudicado. Você não se sente prejudicado no seu corpo físico, mas o seu corpo espiritual é o prejudicado. E o mais importante dentro do teu ser é o seu espírito. Ele é que dá vida ao seu corpo físico. É para ele que você trabalha. É para ele que você busca Deus. Porque o corpo físico vai ser devolvido para a terra, vai ser enterrado, vai ser dissolvido dentro da terra. Mas quem vai voltar para o mundo espiritual e vai continuar existindo eternamente é o seu espírito. Então ele não pode ser queimado pela energia alcoólica, pela energia do álcool. Então por isso nós não tomamos bebida alcoólica, ela é altamente prejudicial. E quando um espírito chega para receber a cura e vai receber a sua emanação fluídica, o seu ectoplasma, e ele está contaminado por energia de teor vibratório igual ou pior do que o espírito sofredor tem, ele não vai ser curado. Aí o espírito vai pensar, mas eu vim aqui para ser curado e ele está pior do que eu. A energia que ele emana é pior do que a minha. Então eu vim no lugar errado. Então nós não tomamos bebida alcoólica pelo prejuízo que causa a nós mesmos e pelo prejuízo que causa a nossa condição de trabalho. E assim eu convido a vocês para serem persistentes. Caminhar na estrada da luz é uma escalada, é um esforço. E aquele que não se esforça não alcança. Vocês já viram alguma batalha ser vencida sem luta? Não existe. Se ela foi vencida, alguém lutou por ela. E assim é que eu falo, a batalha individual da sua evolução. A batalha individual do seu melhoramento, do seu aperfeiçoamento. Você tem que lutar ela. E a luta é muito simples. É você vir para o templo, é você desenvolver sua mediunidade, é você trabalhar, é você servir e você alcançar, assim, os patamares que lhe serão proporcionados a alcançar na sua evolução.